Numa madrugada, eu pedi pra Deus: mostra o que eu preciso fazer. Mostra a decisão que eu preciso tomar. Porque eu tô sofrendo. Se for disso tudo mesmo, eu te aceito, Senhor. Eu quero um recomeço na minha vida, eu quero ser orgulho novamente pra minha família, eu quero ser voz pra essa geração, eu quero mudar a minha história. Semana passada ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, tá com depressão profunda e eu não consigo. Deus, será possível a existência de alguém tão poderoso? Você nunca olhou para o céu e perguntou: será que existe um Criador? Só há dois tipos de pessoas no mundo: as que acreditam e as que não. O salto de pensamento, e considerar esse indivíduo como alguém divino, nisso está todo o problema. As religiões todas propõem uma vida pós-morte. Pós-morte, não é? Eu não consigo acreditar nisso. As pessoas ficam pensando: se Deus é tão poderoso, por que existe tanto mal no mundo? Se ele pode fazer qualquer coisa sumir em questão de segundos, por que o mal não desaparece? Deus não existe. É mentira esse negócio de Deus. Eu sou um besta de acreditar que Deus existe. Como você deixa um moleque desse, não viveu nada da vida, morreu, um moleque de coração puro, e tem um monte de vagabundos? A minha visão é: eu sou um bom homem, entende? Eu tô fazendo tudo certo aqui, por que você vai mandar um câncer na minha mãe agora? A única certeza que temos é que vamos nascer, crescer, reproduzir e morrer. E só reproduzir é uma escolha nesse ciclo. Será que Deus é mau? Onde está o livre-arbítrio? O Dragão na Taberna, proposta pelo escritor Carl Sagan, pontuou a importância do pensamento crítico sobre afirmações que não possuem evidenciais materiais. Um homem chamado Jonas começou a gritar que está vendo um dragão dentro da sua garagem. Logo, várias pessoas de sua vizinhança começam a se reunir na frente de sua casa, se tornando uma multidão, até que Jonas abre sua garagem para todos verem. E de repente, não existia dragão algum. Jonas diz: eu esqueci de falar que ele é invisível. Então, um vizinho fala para jogar sal no chão para ver suas pegadas. Jonas diz: isso não vai funcionar porque ele está voando. Então, outro vizinho falou para jogar vinho e assim iria espalhar no seu corpo, revelando sua verdadeira forma. Jonas diz: boa ideia se ele não fosse incorpóreo. Todos ficam pensativos até que um morador antigo do bairro que estava ali falou: se não podemos provar algo, qual a diferença dele existir ou não existir? Pois a ausência de evidência não é a evidência de ausência. Tudo isso nos faz pensar sobre o que leva então sempre o ser humano a ter a necessidade de acreditar em algo superior. Porque sempre tendemos a crer no impossível e invisível. Você acha tudo isso coincidência? Isso que acabou de ver é uma célula em nosso corpo super inteligente, eliminando bactérias dentro de um vaso sanguíneo. A mesma dificuldade tenho para acreditar no Deus Todo-Poderoso, também tenho em acreditar que tanta perfeição no mundo apenas surgiu do nada. É possível provar com lógica e razão a existência de Deus, princípio hermético da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Essa comparação pode responder às maiores dúvidas da humanidade. Tudo em cima tem o mesmo padrão com o que está abaixo, mas em diferentes escalas de grandeza. Eu sei que muitos vão dizer coincidência, porém não é coincidência demais tanta conexão. Se você parar para pensar, a luz de uma estrela leva milhões de anos para chegar até nós. Imagine então a imensidão do universo perfeitamente ordenado e interconectado. E da mesma forma, dentro de você, bilhões de átomos se organizam, se conectam de maneira incrível, formando o que você é, tudo em perfeita harmonia. O princípio da correspondência sugere que tudo no universo é igual no seu corpo, como átomos e células, tanto para a realidade física quanto para a sobrenatural. Ou seja, não existe duas coisas diferentes, homem e Deus. Na prática somos iguais, imagem e semelhança, logo com grau e grandezas de evolução diferentes. Resumindo,
o frio e o calor não são duas coisas diferentes, e sim os extremos opostos de uma palavra, temperatura. A única coisa que diferencia frio e calor é a temperatura. Na prática, isso revela algo fascinante. Nosso grau de evolução define nossa forma física. Isso significa que todos os seres vivos, de alguma forma, estão em um caminho comum, direcionado para fazer parte de algo maior, mais complexo e mais evoluído. Presta atenção, os minerais são os elementos mais básicos da cadeia alimentar, com o único propósito de ser absorvido pelas plantas. Fotossíntese. As plantas servem de alimento para os herbívoros, mostrando aqui o primeiro lapso de consciência, ou seja, se tornar algo maior, que por sua vez os herbívoros vão servir de alimento para os carnívoros, que são os seres mais inteligentes e habilidosos, evoluindo novamente. E por fim, os seres humanos, com alta capacidade de raciocínio e emoções complexas, que está no topo da cadeia alimentar. Se toda forma de vida tem o destino sempre tornando parte de algo maior, qual seria nosso próximo nível? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Seu corpo vira matéria orgânica, como todos sabem, mas o que acontece com a sua consciência? Para onde ela vai depois da morte? Ela precisa ser consumida e transformada para fazer parte de algo maior. Tomás de Aquino, o mistério das 5 vias. Existiu uma briga muito grande entre religião e intelectualidade na Idade Média. Nesse cenário surgiu um pensador à frente do seu tempo. Mesmo com uma vida simples e religiosa, nasceu em família nobre e tinha uma paixão gigantesca por conhecimento. Estudou nas melhores faculdades da Europa, onde encontrou textos de filósofos gregos. Logo, se identificou muito com Aristóteles, no qual mudou sua vida para sempre. Na sua época, existia uma disputa entre razão e fé, fazendo com que Tomás de Aquino buscasse incansavelmente provar a existência de Deus, e Aristóteles tinha a primeira peça do quebra-cabeça. O livro Metafísica, no qual descreve a Terra como um motor imóvel, observando a perfeição da natureza e como tudo se encaixa ordenadamente e perfeitamente com o universo, afirmando que tudo isso não poderia vir do acaso. Aristóteles: é necessário, portanto, que haja um princípio e que esse seja imóvel e destituído de magnitude, e tal como existe um movimento constante e simples na região celeste, assim deve existir também algo que mova de maneira simples e constante. Não poderia ser um mero acaso a forma como o universo funciona. Tem uma força motriz que gera ordem e padrão em tudo. Com essas palavras, Tomás de Aquino definiu por 5 vias lógicas a existência de Deus. Sendo a primeira via de fato o movimento. O universo está em movimento há bilhões de anos. Tudo o que existe está em constante movimento, certo? As moléculas do seu corpo, cada átomo e célula, estrelas e planetas, e tudo que está acima é como o que está abaixo. Acima é o universo, abaixo a menor molécula do seu corpo. Resumindo, imagina uma fileira de dominó e esse é o universo. Porém, o dominó tem que estar em movimento, pois como vemos, tudo está, certo? Logo, alguém teve que empurrar a primeira peça para tudo começar a existir. O primeiro dominó foi empurrado por quem? A segunda via, que é a prova pela causa eficiente, é necessário o primeiro motor. A origem de todas as outras tem que existir uma causa primeira, que não foi causada por nada. Por exemplo, já imaginou um cenário em que nada existe? Claro que não, pois essa probabilidade não aconteceu, já que podemos ver tudo existindo. Logo, Tomás concluiu que deve existir algo que não é temporário e sempre existiu. Ele não veio ao mundo por algo, ele simplesmente é. A terceira via, prova de contingência, mostra a perfeição e harmonia existente da natureza. Nesse momento, Tomás entendeu o que Aristóteles disse em seu livro: tudo está ordenado com maestria e qualidade, tudo é maravilhoso. Mas como sabemos disso? Como sabemos que algo é mais belo que o outro? Se é baixo ou alto, quente ou frio, bonito ou feio? Precisamos de um ponto de referência da perfeição. Logo, notamos um padrão. Toda vez que você fala a verdade ou é uma pessoa boa e conhece beleza no mundo, isso é um reflexo de Deus. Se conseguimos pelo nosso instinto reconhecer a beleza no mundo, isso não seria algum tipo de linguagem divina? Será possível que Deus está nos comunicando ao geometria e matemática, a linguagem de Deus? Logo me deparei com um conhecimento perdido há anos, vários registros adormecidos pela humanidade moderna, padrões e formas geométricas me levaram a
uma verdadeira história da criação. Existem padrões geométricos que regem absolutamente tudo no mundo, e grandes pensadores da história foram capazes de perceber isso. Existe uma linguagem universal no mundo capaz de conectar tudo e todos. O número 1,618 ou ângulo de 137,5 graus, o famoso número π usado para a equação de Bhaskara na sua escola, também conhecido como a razão áurea ou número de ouro. Essa constante aparece em várias equações estudadas por grandes pensadores da história, como Platão, Pitágoras, até mesmo Leonardo da Vinci utilizou esse padrão geométrico na maioria de suas obras. Esse número também é a chave para a sequência de Fibonacci e gera uma espiral geométrica perfeita. E aqui está o mais fascinante: esse padrão de simetria é intuitivamente reconhecido por todos como algo belo, considerando uma assinatura de Deus. E não é por acaso, esse padrão se repete em tudo ao nosso redor, como a formação de furacões ou nos girassóis, as constelações, estrelas do universo, ou até mesmo na listra de uma zebra, nas ondas do mar ou no seu próprio corpo humano. Está vendo? Dentro e fora de você, em cada parte ao seu redor, desde as árvores da floresta quanto nas curvas de um rio, carros e prédios da sua cidade, nuvens ou nas pedras, no seu corpo ou dos animais. Viu tudo isso? A geometria está presente em cada detalhe, em tudo. Isso não é por acaso, é a realidade da estrutura do universo. Historicamente, os grandes filósofos sempre responderam os mistérios da vida, sempre através da matemática e geometria. Assim como Euclides disse em seu livro, as leis da natureza não passam de pensamentos matemáticos de Deus, ou Pitágoras, que reconheceu a conexão entre a realidade e a metafísica, e os cálculos matemáticos, dizendo que os números regem o universo, ou seja, a construção de tudo foi feita pelos princípios matemáticos, afirmando em sua obra a harmonia das esferas, a geometria no zumbido das cordas, a música no espaçamento das esferas. Junto com ele, Nikola Tesla diz: se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Percebemos que as notas musicais e melodias são feitas por pura matemática, mas você deve se perguntar: o que isso tem a ver com padrões geométricos? Veja com seus olhos. Mais à frente, Platão desenvolveu essa ideia abordada por Pitágoras. Logo, Platão relata em sua Teoria das Formas que o mundo é apenas uma obra de uma realidade superior, com formas eternas e imutáveis. O universo é constituído através de um sistema cuidadosamente estruturado e interpretado por pura matemática. Platão concluiu com a obra deixada por Pitágoras dos arquétipos numéricos que cada número possui uma qualidade, descobrindo a lógica por trás dos mistérios de Deus. Antes de tudo existir, precisamos de um ponto com a menor dimensão possível, tão pequeno que não podemos enxergar, mas irá formar tudo que venha a existir. Esse ponto representa o número 0 para Pitágoras, o inconsciente, não existente. Logo, para algo ser gerado, é preciso de consciência. Esse ponto, com 360 graus de visão, forma o número 1. O 1 é a origem de tudo. Logo após ter consciência, o que o ponto faz? Se move até o limite do círculo, adquirindo consciência novamente, formando o número 2. Positivo e negativo, ação e reação. Resumindo, o número 2 é a oposição que sempre existiu no mundo, a dualidade. O número 3 é a manifestação da totalidade, o início, meio e fim. Pai, Filho e Espírito, a tríade. Em resumo, ele construiu uma geometria chamada Flor da Vida e retirou dela 6 padrões geométricos eternos e imutáveis que gera tudo no mundo, desde a imensidão do universo a uma mínima partícula no seu corpo. Logo,
essas 5 formas tridimensionais perfeitas se tornaram os sólidos platônicos: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, picosaedro. São relacionados com os elementos fundamentais da existência, como fogo, terra, ar, éter e água. Platão concluiu que essas formas é a ponte entre o mundo físico e o sobrenatural, a maior ligação entre o finito e o infinito. Até a construção de jogos super realistas atualmente utilizam os sólidos platônicos para a criação e modelagem de seus jogos. Platão: o mundo é uma criatura viva, dotada de alma e inteligência, e surgiu de acordo com leis e princípios geométricos. Resumindo, tudo no mundo real e virtual é construído com 5 geometria que sempre existiram e nunca mudou, retirado do desenho geométrico construído por Platão, flor da vida. E mesmo depois de todo esse contexto lógico e racional que te mostrei até aqui, você acha que Deus existe com certeza lógica e absoluta? A frase certeza lógica absoluta é uma expressão contraditória, pois tudo só é investigado apenas na dimensão do possível. Por exemplo, se você é a única testemunha de um crime e sabe todos os detalhes de como tudo aconteceu exatamente, e seu depoimento pode ser tomado como prova, mas nunca como evidência concreta e irrefutável. Deus é mau? Não. Tudo que ele fez, desde o Éden, foi proteger os humanos para salvar suas vidas. E como iria fazer isso? Sacrificando seu filho futuramente na cruz por todos nascidos e os que ainda iam nascer. Nós vivíamos no Éden e fomos seduzidos pela cobra porque Deus deixou. Ele sabia de tudo. Não havia mal no Éden, porém existiu mal agora na terra, pois esse é o caminho para o aprendizado. Como você vai saber sobre o mal sem passar por ele? Como vai saber algo sem sentir? Pois a materialidade que nos engana. Logo, fomos jogados na terra para se desenvolver. E você me pergunta, como faz isso? Aceitando Cristo como seu Salvador e permanecer no descanso. Tem que crer com o coração, confessar com a boca que Ele é a autoridade suprema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acho que essa frase é a grande resposta. Sempre fui criado dentro da igreja, como todos na minha família. Porém, sempre fui muito cético e passei minha vida quase toda achando que Deus não existia. E que se não consigo ver um dragão na garagem, logo ele não existe. Mas tudo mudou através de experiências pessoais que aconteceram comigo, que sempre me levam a uma única palavra: Deus. Essa é a única maneira de você realmente ter um contato genuíno com ele, vivenciar uma experiência própria. Depois de todos esses argumentos lógicos apresentados no vídeo, eu poderia afirmar que é loucura duvidar de um ser superior, criador de tudo. Porém, esse é o máximo que posso fazer. Uma vez salvo, salvo eternamente. As pessoas não duvidam de Deus, e sim do tamanho de sua bondade. O povo de Israel não entrou na terra prometida por duvidar do que via. Você já foi perdoado, você é justo, você já foi salvo, e a palavra não pode falhar. Às vezes esse vídeo que acabou de ver é um contato de Deus com você, esperando que tenha sua própria experiência com ele. Às vezes ele está se comunicando exatamente agora com você, pedindo permissão para entrar no seu coração e acalmá-lo. No fim, só depende de você abrir seu coração para descansar a sua alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Mateus 11, 28, 29.